Oi, bom dia, um domingo ótimo, um domingo maravilhoso para todos nós, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Orar é muito bom. Pai, entro agora na tua presença, Pai, pedindo, Pai, para que o Senhor me dê discernimento da tua palavra. Vou fazer um estudo, Pai, sobre Balaão, que eu acho de extrema importância nos dias atuais. Ah, Senhor, que não eu fale, mas que o teu Espírito possa transmitir a tua palavra e que muitos que assistirem esse vídeo possam ser tocados, Pai, no coração, para que possam também entender e andar nos teus caminhos sem se desviar. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer um estudo difícil, né? No meu entendimento, é um dos pontos essenciais da Bíblia. Por quê? Porque Balaão é uma figura muito comum nos dias de hoje. Balaão, ele tinha uma aparência piedosa, né, de piedoso, de obediente a Deus, né? E ele era muito famoso e conhecido internacionalmente, as pessoas todas sabiam. Balaque diz que aquele que ele amaldiçoava era amaldiçoado, e aquele que ele abençoava era abençoado. Você já viu nos dias de hoje algumas mães de santo, pai de santo, ou alguns espíritas que são conceituados, né? Adivinhos? Tinha a mãe de Ná, lembra da mãe de Ná? Que fazia aquelas profecias. Tem esse rapaz aí que faz essas negócio de tsunami, pessoas famosas, né? Políticos procuram muito essas mães de santo, esses pais de santo para fazer isso, né? Diz que o Collor de Mello tinha lá uma mãe de santo que fez um trabalho para não perder a eleição, para ganhar a eleição. A gente vê hoje em dia pessoas que procuram esses profetas, né? Adivinhos, na verdade não são profetas, são adivinhos, para fazer algum tipo de feitiço, bota o nome na boca do sapo, o cara morre não sei quantos dias, não é? Então, naquela época também tinha. Naquela época tinha um monte deles, muitos, né? Agora tem um ponto muito interessante, porque o povo de Israel, ele estava no Egito, escravizado, 400 anos. E o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e estava indo em direção a Canaã, a terra prometida. Mas ele não era o único povo e nem os egípcios eram os únicos povos. Haviam vários outros povos, né? E às vezes a gente fica um pouco confuso por causa dos nomes. Vamos falar de nação. Por exemplo, os medianitas, quem eram? Os edomitas, quem eram? Né? Os amonitas, amorreus, queneus, heveus. Haviam vários povos, e na terra de Canaã havia outras pessoas que estavam morando, cidade fortificada, tinha gigantes e tudo, inclusive lá. E Deus tirou o povo do Egito e estava conduzindo o povo pelo deserto em direção a Canaã. E eles acamparam em Sitim, que era uma cidade ali próxima dos Moabitas. Então nós precisamos agora ter um entendimento de quem são essas nações. Aqui no Rio de Janeiro tem a nação dos vascaínos, tem a nação dos flamenguistas, dos botafoguenses, né? Os americanos, os banguenses, né? Lá em São Paulo tem os palmeirenses, os corintianos, os santistas, né? Vamos entender isso como nação. Quem eram os moabitas lá naquela época? Ora, a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai ver que Abraão, ele teve um filho com a escrava Agar, chamado Ismael, que deu nome à nação dos ismaelitas. Ele teve um filho com Sara, que era sua esposa original, chamado Isaac.
Isaac gerou Jacó e Esaú. Esaú era vermelho e eles chamaram de Edom, que gerou os Edomitas. E Jacó, ele trocou o nome para Israel e gerou os Israelitas. Agora, Abraão, quando ele saiu da terra do pai dele, o pai dele se chamava Terá, o irmão dele tinha morrido, e Deus separou ele, falou para ele ir para uma terra que Deus mostraria qual seria, para ele sair da parentela dele. Ele levou com ele Ló. Ló era sobrinho dele, era filho do irmão dele. E Ló e Abraão, num determinado momento, se separaram. Ló foi para a cidade em direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o lado contrário. Lá em Sodoma e Gomorra ocorreu que houve uma promiscuidade muito grande e Deus destruiu com Sodoma e Gomorra. Apenas ficaram Ló, a mulher dele e as duas filhas. Ló Ló saiu da cidade e, ao subir o monte, a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ficou ele e as filhas dele. As filhas dele não conheciam outros povos. Elas imaginaram que ficou só elas e o pai delas. Então eles iam deixar de existir. Aí o que ela fez? Ela teve, a mais velha e a mais nova tiveram relação com o pai. A mais velha gerou Moabe. E aí ele deu origem aos Moabitas. E Balaque era Moabita. E a filha mais nova gerou Amon-Ami, que deu origem à nação dos Amonitas. Muito bem. Então Abraão teve o Ismael com a escrava Agar, ele teve Isaac com a esposa original, e depois que Sara morreu, ele teve mais 8 filhos. Um deles era Midian, que gerou os midianitas. Então agora nós temos a figura dos moabitas, que é a descendência de Ló, e agora temos os midianitas, que também é descendência de Abraão, e moravam por ali. O que Balaque, que era moabita, que ficou apavorado quando viu chegar o povo de Israel e ficou sabendo que eles tinham destruído os amorreus, e era um povo imenso, falou: povo, eles vão comer toda a nossa comida, porque é muita gente, e eles vão dominar a gente, porque eu não tenho força para lutar contra eles. Ele foi e se juntou aos líderes midianitas. Então agora nós temos os moabitas e os midianitas. E eles tinham conhecimento de Balaão, que era um adivinho, né? E eles mandaram mensageiros importantes com dinheiro. Ora, muitas pessoas procuram um centro de macumba para separar um casamento. Às vezes aquela família nem sabe que isso está sendo tramado. E lá está sendo um feitiço, no cemitério, nas encruzilhadas, ou não sei lá onde, para destruir aquele casamento. E eles sabiam que esse Balaão, quem ele amaldiçoava, então a macumba dele era boa. No caso, nesse sentido, né, de amaldiçoar alguém, ou até mesmo de abençoar, porque fazia o bem e o mal. E eles mandaram príncipes procurar ele com dinheiro. Ora, quando esses príncipes chegaram lá, você vai num terreiro de macumba, a mãe de santo, o espírito, fala assim: eu vou ver se eu posso ajudar, eu vou ver, porque ele vai consultar. Eu entendo assim, ele vai perguntar a Deus se Deus permite que aquilo dali aconteça com aquela pessoa. Engraçado isso, né? Deus permitir, Deus permite. Como aconteceu no caso de Jó. E assim, se você estiver na presença de Deus, você vai passar por esse fogo e vai ser aprovado.
E Deus coloca, se não permitir, coloca anjos ao teu redor e ao redor da tua família. A pessoa pode fazer a macumba que ela quiser. Você não tem que ficar preocupado, porque você não está vendo. Por exemplo, o povo de Israel, eles iam lá saber se Balaão estava fazendo macumba, feitiço, alguma coisa para eles ou não. Não. Eles estavam indo para a terra de Canaã. O alvo deles era a terra de Canaã. E eles iam entrar por Jericó, que era a primeira cidade que eles iam atacar para entrar em Canaã, como foi o que aconteceu. Porque eles estavam seguindo a orientação de Deus. Então, quando Balaão foi consultar Deus, Deus falou, olha, esse povo aí não permitiu. Não permitiu. Então, eu entendo assim, quando um espírito vai fazer uma cura, por que tem muito centro espírita kardecista, que faz curas invisíveis? Por que muitos não dão certo? Porque Deus não permite. Paulo implorou para Deus tirar o espinho da carne. Ele falou, não, minha graça te basta. Então, nenhum espírito faz absolutamente nada sem o consentimento de Deus. Então, eu vou procurar Deus. É simples. Eu vou apenas procurar Deus em todos os momentos. E quando alguma coisa acontecer, eu vou ter a certeza absoluta que aquilo aconteceu porque Deus permitiu. Permitiu por quê? Ou porque talvez eu esteja fora do meu caminho, ou porque está me testando para eu ser aprovado e elevado a um nível mais alto, né? Agora, na igreja tem muito pastor que fomenta tem muita igreja que parece um terreiro de macumba, um centro espírita, de tanta feitiçaria que é feito lá dentro. Eu não estou falando de religião, quem é macumbeiro, não é? Eu estou falando que Deus permite ou não permite. E estou falando de Balaão porque Deus não permitiu que ele fizesse. Mas é interessante estudar Balaão porque você vai ver que ele obedeceu Deus. Ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas ele deixou a cobiça, a ganância entrar no coração dele por causa do dinheiro que foi oferecido, a oferta, que deixa muitos pastores doidos, que deixa muito macumbeiro doido, porque só se interessa pela oferta. Ele não quer saber o mal que vai fazer. Muito kardecista, centro espírita doido, porque ele fica imaginando como é que eles vão gastar aquele dinheiro, o que eles vão fazer, né? Aí pensa que vai fazer mais obra, que Deus vai ficar feliz porque vão fazer mais obra. Não é assim? Então, a ideia desse estudo é entender esse contexto no dia atual em relação ao que estava acontecendo na história naquela época. Eles tinham um feiticeiro, que era conhecido internacionalmente, que aparentemente era piedoso, bonzinho, temente a Deus, só fazia o que Deus mandava, mas a Bíblia revela que ele ensinou as mulheres moabitas e medianitas como destruir o povo de Israel. Ele não amaldiçoou, mas ele ensinou. Como? Festa, comida e bebida e mulheres, prostituição, imoralidade sexual. Foi isso que destruiu e impediu e tirou a vida de muitas pessoas do povo de Israel, 24 mil pessoas. E hoje em dia, qual é a prática que destrói um casamento? Internet, imoralidade sexual, né? Bebida, droga, né? E festa, comida, bebida, festa, até shows gospel. Quem vai para lá? Tem muito cristão que vai, mas tem muito maconheiro, drogado, que vai para lá para pegar uma cristãzinha. Não é verdade? Ele vai lá na intenção de pegar uma cristãzinha. E dentro da igreja tem muita imoralidade. Por quê? Porque Balaão introduziu isso dentro do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, não tinha essa prática. Balaão ensinou essa prática, porque ele era pagão. Vamos viver a vida, vamos curtir a vida, não é verdade? Tem que viver a vida, homossexualismo, todo tipo de imoralidade, não só o adultério, não é verdade?
E o povo de Israel fez isso de uma tal maneira que, inclusive, um deles levou uma midianita para dentro da tenda, lá dentro do acampamento de Israel. Finéias, o neto de Arão, foi lá e transpassou os dois com uma lança. E foi isso que cessou a praga e a ira de Deus. Porque ele matou aquele problema dentro do acampamento. Mas a prática é muito gostosa, pecar é muito bom. A garotada de hoje em dia, com essa facilidade que tem em relação a ter um relacionamento sexual, e isso é muito bom, não é verdade? Eles se perdem completamente. Tem meninas hoje em dia e meninos hoje em dia que vivem como se fosse marido e mulher com 14 anos de idade, 15 anos de idade. E os pais acham isso normal, bacana, não sei, não todos. É sobre isso, sobre esse contexto que vai ser o nosso estudo de Balaão. E que vocês possam entender os povos, as suas gerações, da onde eles apareceram, como eram as suas práticas e a ganância, porque Balaque ofereceu uma fortuna para Balaão. Aí depois o resultado, todos os líderes dos medianitas foram mortos, Balaão foi morto, Balaque foi morto, porque Deus executou juízo. O que é chamado a ira de Deus é a justiça de Deus, e todos eles foram mortos. E todas as mulheres que não eram mais virgens, haviam já tido relacionamento, foram mortos, e todos os meninos foram mortos. Aí parece que é uma coisa assim, muito absurda Deus fazer isso, né? Mas Deus é o Senhor da vida e da morte, Ele sabe o que aconteceu com o espírito daquelas pessoas. Não adianta nós queremos ficar sabendo o que Deus fez ou deixou de fazer. Eu não sou teólogo, não sou pastor, não vou pedir seu dízimo, seu dinheiro, sua oferta. Eu estou só fazendo um estudo do contexto bíblico, que a palavra de Deus... tu é evangélico? Não, eu sou Bíblia. Eu sou Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e boa para ensinar. E é a Bíblia que eu procuro, porque eu já frequentei centro de macumba, terreiro kardecista, isso tudo procurando Deus, querendo encontrar Deus. Eu encontrei Deus na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Muitas pessoas não acreditam, você pode não acreditar, eu respeito, mas para mim é esse o caminho e não tem outro. Então, que nós tenhamos um domingo ótimo, que nós possamos fazer um estudo dentro da palavra de Deus. É assim que eu olho e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo. A gente se vê.